Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar um pouquinho o livro de Malaquias, que é previsto, que tem 4 capítulos, onde é previsto os dízimos, né? Trazer todos os dízimos à casa do Senhor, para que ali ela continue funcionando, para que ali ela continue salvando almas. Amém, irmãos? Então, é aqui, Malaquias. Estamos com uma Bíblia comentada, Bíblia de estudos, né? Nova tradução para a linguagem de hoje. Vamos fazer toda a referência que ela nos envia. Então vamos lá? Malaquias, introdução. O nome Malaquias, em hebraico, Malachi, quer dizer o meu mensageiro. Esse profeta anunciou as mensagens de Deus ao povo de Judá depois de haver sido construído o templo de Jerusalém. O povo não estava obedecendo às leis de Deus e era necessário que eles abandonassem os seus pecados e as suas maldades, pois em breve viria o grande e terrível dia do Senhor. Neste dia, Deus castigaria os desobedientes e abençoaria os que fossem fiéis a Ele. Conteúdo. Vamos ler agora um pouquinho sobre o conteúdo. Por meio do seu mensageiro, Deus declara o seu amor eterno pelo seu povo e o seu ódio pelos edomitas. Ele condena os sacerdotes e os profetas, fala sobre pecados do povo que Deus odeia, casamentos com mulheres estrangeiras, infidelidade conjugal. O dia do juízo está chegando, mas antes disso, Deus enviará os seus mensageiros para preparar o caminho do Senhor. Esse mensageiro é o profeta Elias. Assim que termina o livro do Antigo Testamento, prometendo a vinda daqueles que preparou o caminho para o Senhor, isto é, a vinda de João Batista. Amém, irmãos? Vamos dando continuidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre mensagem. A mensagem. Esse livro ensina que Deus castiga os que lhe desobedecem e abençoa os que lhe obedecem. Mas acima de tudo mostra que Deus que sempre amou o seu povo escolhido e nunca deixará de amá-los. Deus diz ao seu povo em todos os tempos: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Vamos falar um pouquinho agora, irmãos, sobre autoria e datas. Não se sabe a respeito de Malaquias. É bem possível que o nome seja um título, o meu estrangeiro. Em vez do nome autor e data. Nada se sabe a respeito de Malaquias. É bem possível que o nome seja um título, o meu mensageiro, em vez do nome próprio. Ele entregou as suas mensagens depois da reconstrução do Templo de Jerusalém, mais ou menos 515 a.C., depois do tempo dos profetas Ageu e Zacarias. Pode-se dizer, portanto, que isso aconteceu entre 500 a 450 anos antes de Cristo. Não se sabe quando o livro foi escrito. Esquema do conteúdo. O Senhor coordena os sacerdotes, vai estar no capítulo... O Senhor coordena os sacerdotes, a desobediência do povo, capítulo 2. O dia dos juízes está chegando, capítulo 2, 17. O pagamento de dízimos, 3, 6 até o 12. A compaixão de Deus, 3, 13 até o 18. O dia do Senhor está chegando. Vamos à leitura. O amor de Deus por Israel. O Senhor Deus define
que ele sempre amou o povo de Israel, os descendentes de Jacó, e sempre odiou Esaú e os seus descendentes, os edomitas. Os dois povos eram inimigos, e vários profetas entregaram mensagens de Deus condenando os edomitas. Agora vamos ler o capítulo 1. Vamos lá, irmão. O capítulo 1. Esta é a mensagem do Senhor Deus. Mandou Malaquias entregar ao povo, entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês, seu povo escolhido, e nunca deixará de amá-los. Capítulo aqui o 2. Mas eles perguntaram: como podemos saber que tu amas? Deus respondeu: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os desobedientes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão: o Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras. Comentário bíblico: Deus condena os sacerdotes. Os sacerdotes eram líderes religiosos do povo e deviam fazer todo o possível para guiar o povo de acordo com a lei de Deus, mas eles ofendiam a Deus e tratavam com desprezos, oferecendo em sacrifícios animais que, segundo a lei de Moisés, eram impuros. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: filho, respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te oferecendo? Pois vocês me oferecem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também, porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes, pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele aceitaria com prazer e atenderia seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus, peçam que ele nos enobreça, mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo, assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, mas vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimo incênsios em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me oferecem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar, e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem: já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezos, e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece o sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor, Pai Todo-Poderoso.
Vamos para o capítulo 2, o castigo dos sacerdotes. Depois de condenado os sacerdotes, Deus agora ameaça castigá-los. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar a cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem sacrifícios. E além disso, vocês serão lavados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrado. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido, que lhes me respeitassem, e de fato eles me respeitam e temerão. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselhos a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem, e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A desobediência do povo de Israel. O profeta condena 2 pecados do povo de Israel. Homens judeus estavam casando com mulheres pagãs. Homens estavam cometendo adultério e depois se divorciavam das esposas. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Porque então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados. O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoraram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo as lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta por quê. É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito, e que Deus quer dele, que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Comentário sobre o dia do juízo.
O dia do juízo é o grande e terrível dia do Senhor, quando Deus castigará os que não respeitam. Nesse dia, Deus purificará os sacerdotes, e eles poderão oferecer de novo a Deus o sacrifício que exige. E finalizando o capítulo 2 com o versículo 17. Vocês falam demais, e o Senhor está cansado de toda essa conversa, mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizer assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta dele. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Agora vamos à leitura, irmãos, do capítulo 3. Só lembrando que Malaquias só tem 4 capítulos. Já lemos o capítulo 1, o 2 e o 3. E o 1 e o 2. Vamos ler o terceiro. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente a seu tempo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quando ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo para nos purificar, será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que exiges. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontece nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz a seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isso é, os feiticeiros, os adúlteros e os que juram falso, os que exploram trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Agora, irmão, no capítulo 3 vai falar sobre os dízimos. Um breve resumo do estudo bíblico. Os dízimos, isto é, a 10ª parte da colheita e dos animais, era oferecido a Deus, de acordo com o que mandava a lei de Moisés. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a cada nação. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixem que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Compaixão de Deus. Mais uma vez o povo, aqui comentário bíblico da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Mais uma vez o povo se queixa de Deus, dizendo que não adianta seguir os seus mandamentos, pois os desobedientes e os rebeldes são castigados. Mas Deus responde que virá o dia quando ele vai acertar as contas
com todos os bons e os maus. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção os que estavam dizendo, e na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitam a Deus e adoram o Senhor Todo-Poderoso. Diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que obedece. Mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que me obedecem. Aqui, irmãos, fizemos a leitura sobre Malaquias, que tem 4 capítulos. Lemos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Somente no capítulo 3, no versículo 6 até o versículo 12, vai estar falando sobre isso. Mais especificamente, o 10. Amém, irmãos? Vamos seguindo. Agora vamos à leitura. O dia do Senhor, um breve resumo aí, o dia do Senhor, que é o capítulo 4, né? No dia do Senhor, Deus castigará os maus e abençoará os que temem. Capítulo 4, capítulo 1, versículo 1. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palhas e queimados na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se fossem o pó na rua. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu lhe dei a ele no dia do Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegasse aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Eles fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-los completamente. Irmãos, finalizamos a leitura dos 4 capítulos do livro de Malaquias, um livro bem rápido. Agora, vou ler um pouquinho aqui sobre... Na minha Bíblia de estudo aqui, está dando umas indicações, mas não vamos fazer essa leitura não. Tá bom, irmãos? Então, o que aprendemos com a leitura? Leitura de hoje, mais especificamente sobre dízimo. É onde pesa, onde temos a dificuldade. Ganhamos 100%. Deus mandou água, mandou luz, mandou temperatura. Deus nos deu emprego, nos deu família, nos deu alimento, nos deu saúde para nos sustentar durante 30 dias lutando. Entendeu? E dessa parte que Deus te deu 100%, constituiu, antes de qualquer coisa, caiu na sua conta lá, você já separa 10% e devolve. E devolve não para Deus, porque Deus não precisa. Deus é criador, Deus é dono da prata, é criador desse mundo, desse universo, de todas as galáxias, todas as estrelas. Deus é criador, Deus não precisa, Ele tem tudo. Só que essa obra que salva almas, essa obra que tira pessoas das drogas, que tira pessoas da prostituição, que tira pessoas do pecado,
ela precisa pagar a luz, ela precisa pagar a água, ela precisa pagar o aluguel. Não temos ainda o tempo próprio. Boa parte da arrecadação aqui é destinada no aluguel, mas nós estamos orando nesse propósito. Vamos ter uma sede própria, vamos ter um tempo próprio. Amém, irmãos? Há também o custo com a limpeza, com a higienização, com a água. Amém, irmãos? Ventiladores consomem bastante energia elétrica. Tá bem, irmãos? Então, hoje, no dia de hoje, separa o seu melhor, separa a sua melhor oferta, separa o seu melhor dízimo. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus está vendo. E seja fiel de coração, não obrigado, não para as pessoas verem. Dê de coração, dê o seu melhor. Dê o seu melhor no dia de hoje. Dê o seu melhor. Se o seu melhor é R$1, amém. É o que você pode, amém. Ajude, colabore para que essa casa continue, essa igreja, esse templo continue existindo, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar a cada irmão nesta noite. Que Deus venha dar força para o irmão continuar resistindo à tentação feita pelo homem, a tentação feita pelo inimigo das nossas almas, a própria tentação que vem de nós mesmos, de nossa imaginação, de nosso olhar, das maldades que estão aqui dentro. Que Deus venha nos dar força para orar, para perdoar, pecamos a cada momento. Que Deus venha nos dar força para, na vinda dele, nós estarmos preparados. Então é com muita oração, é com muito jejum, é com muito desapego nas coisas materiais. Então ajude essa obra, dê o seu melhor nesta noite para Deus. Tá bom? Amém, meus irmãos? Agradeça a minha oportunidade, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo na sua mão, não precisa aplaudir, tá bom? Vai ter um louvor aí, algum irmão vai fazer um louvor, enquanto os irmãos vão estar arrecadando aí a sua melhor oferta, o seu melhor dízimo, a sua melhor doação, o seu melhor. Tá bom, irmão? Tá bom? Agradeço minha oportunidade nesta noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que o irmão venha contigo. Entendeu? Que nesta noite, preletor, nessa noite venha falar com as nossas almas. O Espírito Santo de Deus aqui já está presente. Continue clamando, continue adorando, que você também vai sentir a presença dele. Amém, irmãos? Deus abençoe aí a todos. Glória a Deus.